nos últimos dias, nós falamos muito aqui na Jovem Pan sobre uma situação ali na rodoviária de Maringá. 600. A rodoviária já está em reforma há bastante tempo e a gente tem tocado nesse assunto aqui. E aí a gente falou disso, que provavelmente nesses dias de festas, dias de final de ano, muitas pessoas viajando, o local seria o caos, se transformaria num caos. Pois bem, nós recebemos imagens aqui da rodoviária na última sexta-feira, dia 22 de dezembro. Eu queria que o Murilo colocasse as imagens ali para quem nos acompanha no YouTube, prestar bastante atenção. Ó, eu vou falar, eu escrevi exatamente, eu vou ler do jeito que eu escrevi, porque quando eu vi essas imagens, quando eu recebi, foi assim que eu raciocinei. Muita gente, muita reclamação, muita desorganização, muito calor. Enfim, nada que não tenha sido avisado para quem administra o terminal rodoviário, vereador Dr. Jamil Josepete. Ângelo Rigon, eu já começo com você, que você passou por lá, talvez o último de nós aqui que tenha passado por lá. Não estava desse jeito e já estava ruim. Eu já estava ensaiando, né? Imagina como estavam os banheiros, Ângelo Rigon, dessa rodoviária na sexta-feira. Banheiros reduzidos pela metade, mas felizmente, né? Não, aqui não tem banheiro que funciona. Não tem. É absurdo. A condição, olha só, eu passei, depois do show do Paul McCartney, eu fiquei lá a madrugada toda lá em Curitiba. Eu cheguei às 6h30, um horário de pico. E não tinha essa muvuca, não tem. Em Curitiba, capital do estado. Se bem que as condições dos banheiros, a rodoviária em si, ela é muito ruim. Perto, por exemplo, da do Rio de Janeiro, que você tem banheiro, São Paulo, não precisa nem falar. Mas Maringá, que gosta de ostentar coisinhas tão simples de se resolver, não é? Olha, sai menos que 2 shows de Paralamas do Sucesso, ajudar. E o povo não entende o porquê da demora. A gente sabe por quê. Porque aquela eterna discussão em torno do preço. E a empresa desistiu, a outra assumiu e está fazendo devagar, parece que está tendo problemas, algum tipo de problema, e a coisa vai tipo tartaruga mesmo. Mas para receber o mesmo carinho, por exemplo, que outros tipos de atividades que a prefeitura patrocina e que não são, por natureza, função dela, como, por exemplo, promover shows. Aliás, né, falam cada coisa dos bastidores a respeito desses shows. O compliance dá uma verificada, porque se for verdade o que circula nos bastidores a respeito da contratação desses shows, parece que é sempre a mesma empresa. Eu não fui atrás, confesso que eu não sabia disso, fiquei sabendo no final de semana. De qualquer forma, a situação do banheiro de Maringá, da rodoviária em si, tudo, completamente. Por exemplo, carrinho, você chegou, os carrinhos estão lá dentro. Você chegou, os carrinhos estão lá onde ficam os ônibus. Tem que ir lá buscar. Você tem que buscar. Vai ser pessoas idosas arrastando malas. É complicado. Uma situação, olha, por isso que eu tenho saudade da rodoviária antiga, que por mais que ela fosse, ela era bem organizada, melhor, era bem distribuída, tanto o intermunicipal quanto o entre as cidades, o intermunicipal quanto o estadual. Estadual, metropolitano. Então você tinha uma organização, você tinha 4 lados. Hoje ali é muito estranho, muito esquisito. Eu não vejo nem sequer segurança. Né? É uma coisa muito complicada a rodoviária de Maringá. É uma pena. Carlos Henrique. Paulo, alguns pontos... Murilo, pode colocar as imagens, tá? Por favor, vai lá, Carlos Alguns Henrique. pontos bem interessantes, né? Primeiro que as passagens aéreas hoje estão muito caras. E você só consegue comprar, né, com um planejamento financeiro, né? Ou na com madrugada, planejamento. né? Na madrugada, ficar esperando dando atualizar lá. Mas o brasileiro não tem muito esse costume de planejar 6 meses para poder comprar uma passagem. Então, o que acontece? Ele faz sempre o paralelo. Vou de carro, vou de avião ou vou de ônibus. E o ônibus tem algumas considerações que são interessantes. Eu já viajei, principalmente naquele leito que você vai dormindo, chega descansado lá em São Paulo e tal, ou em Curitiba, né? É algo sempre que você pondera e tem um bom custo quando você compara com carro e avião.
Então as pessoas estão fazendo muito uso, os ônibus são ônibus novos e tal. As prefeituras, eu quando eu era pequeno, me lembro, morava em Arapongas, né? Então eu lembro que eu ia para Apucarana, ia para Londrina, e as prefeituras elas deveriam olhar para as rodoviárias como se fosse um ponto turístico da cidade, porque era o que eu olhava quando eu era pequenininho. Eu tenho fotos na rodoviária de Londrina, rodoviária de Apucarana, né? Mas as prefeituras eu vejo que não tem esse olhar, e as pessoas estão fazendo muito uso. Prova disso, né? Prova disso que os contribuintes aí estão fazendo muito uso da rodoviária. Se essa imagem for que fica pro turista, hein? Cara, terrível. Então isso aí tá longe de se tornar um ponto turístico da cidade. Longe, completamente distante. Ô Fernando Tupan, eu vou com você agora. Você tem informação se ficou abarrotada assim a rodoferroviária em Curitiba? Paulo Caetano, eu passei na sexta-feira por lá por volta de 9 horas e olha, tava um engarrafamento para chegar de aproximadamente uns 300, 400 metros, começando, eu fui pela Silva Jardim, começando na João Negrão, que fica uma quadra, 2 quadras antes da rodoviária. Aí você dobra mais 1, 3 e até chegar, estava impossível. Para você ter uma ideia, os ônibus para entrar na rodoviária estavam demorando mais do que o normal e tinham que esperar numa fila que eu entrei, tive que desviar o caminho, porque eu andei 1 quadra, 15 minutos, Paulo Caetano, estava um inferno. Mas eu quero falar, eu já tive aí o ano passado nessa rodoviária e vou falar uma coisa. Rigon, é a pior rodoviária das cidades grandes que eu frequentei na minha vida. Os banheiros, olha, são terríveis mesmo. Eu não sei como está agora, mas quando eu estava lá é horrível. Assim, o acabamento é horrível, o local é feio. A rodoviária antiga lá era um palácio perto dessa rodoviária nova de Maringá.